Bem-vindo a mais um episódio do podcast Justiça Certa, o podcast que descomplica o direito. Eu sou Camila Xavier e tenho a honra de conduzir hoje esse podcast com os especialistas, sempre com o doutor Wellington de Queiroz. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado por mais essa oportunidade. Vamos lá desmistificar, o sistema financeiro, as relações de consumo do servidor público com os bancos. Com certeza. E também aqui ao meu lado, o doutor Ian Valadares, advogado, especialista, parte fundamental da nossa equipe. Seja muito bem-vindo, doutor Ian. Muito obrigado, Camila. Primeiramente, satisfação tê-la aqui conosco, participar aqui do nosso projeto. E hoje, estávamos já com saudade de gravar, estávamos um tempo parado, mas vamos prosseguir aqui e falar hoje sobre o Banco Itaú. O Banco Itaú, seu lucro, o custo que ele teve nas operações de empréstimos. E algo muito importante também, a taxa de inadimplência, desmistificar a taxa de inadimplência de um grande banco nacional. Sim, com certeza. Mas antes da gente mergulhar nesse tema profundo e explosivo, eu vou te pedir uma gentileza para você curtir, comentar, já se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez isso, então já faça agora, para você não perder nenhum episódio. E agora sim, no episódio anterior, só para te lembrar um pouquinho, nós falamos aí sobre o seguro prestamista. No episódio 7, dos direitos dos servidores públicos superendividados. E hoje, como o doutor Ian já colocou aqui a pauta na mesa, conectando esses dois pontos, nós vamos discutir a raiz do problema, que é justamente os lucros bilionários dos bancos, não é mesmo? E como eles se alimentam das dificuldades de milhões de brasileiros. Uma informação importante. O Itaú anunciou lucro líquido de 11,5 bilhões de reais em um trimestre. Mais de 127 milhões, por dia. E enquanto isso, 78,8% das famílias brasileiras estão endividadas. Com essa notícia bombástica e chocante, a gente começa então o nosso bate-papo de hoje. A primeira pergunta vai para os dois, então. Doutor Wellington, doutor Ian, como conciliar os lucros recordes, de um lado e o despreparo do outro? Esse lucro obsceno, ele vem justamente do aperto dessas famílias? Nem sempre. O Estado falou, a União, ela de certa forma contribui para que os bancos façam isso. Se você buscar há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, a margem de lucro sobre patrimônio líquido dos bancos gerava em torno de 8% a 11%. E quando o banco está muito bem. Sim. Muito bem. É excelência em termos de rentabilidade do banco. Hoje, esse que nós vamos analisar, essa performance do Banco Itaú, que vamos analisar agora, do primeiro trimestre de 2025, Sim. é um demonstrativo, é mais de 25% sobre patrimônio líquido. E essa é a média que eles estão auferindo de lucro. Não significa que nós não queremos que os bancos lucrem. Não é isso. Os bancos devem lucrar. Até porque os bancos americanos, eles lucram. Mas lucram em termos de 8% a 12% sobre patrimônio líquido. Sim. E o faturamento deles, o lucro líquido deles é em torno de 190 bilhões. Já é um lucro, não é de 40, de 30, de 25 bilhões que acontece aqui no Brasil. Sim. Mas a margem deles não ultrapassam isso, porque eles não exploram seus clientes. Eles são parceiros. Eles praticam lá o ganha-ganha. E aqui não. Só ganha e perde. Quem perde? O consumidor. É verdade. Os milhões de brasileiros que acabam sendo muitas vezes enganados pelos bancos também, né? E a União, o governo federal, permite isso.
permite esse tipo de comportamento dos bancos. Banqueiro é um empresário. O empresário quer ganhar dinheiro. Então, se ele começa a ganhar 10, deixa ele ganhar 20, deixa ele ganhar 30, ele vai até o limite máximo, como ele vai ter que... Insaciável, né? O apetite dele é muito grande. E os seus acionistas, muito mais. Porque quanto mais ganhar nas minhas ações, na valorização das minhas ações, os dividendos, melhor ainda. Não é verdade? Então, os donos, os sócios, ficam maravilhados, porque cada ano está subindo cada vez mais os seus ganhos. Com certeza. É sempre em cima do aperto das pessoas, né, doutor Ian? Sim. Uma grande questão aqui, que inclusive discutimos muito no escritório, hoje no Brasil a gente não tem uma legislação específica que fala sobre spread bancário. Então, especificando o que é o spread, é o lucro. De maneira bem simples falando, o spread é o lucro. Então, a gente vê das mais variadas operações de empréstimos um lucro muito exorbitante. E como o Dr. Queiroz acabou de falar, não é que o banco não tenha que ganhar dinheiro, é uma atividade privada, é inerente, porque se não tem lucro, como é que ele sobrevive, né? Sim. Mas a grande questão, como você bem colocou, a gente vê um elevado número de superendividamento, muitas famílias reféns dessa situação, e acaba se tornando uma oportunidade de mercado ganhar muito dinheiro em cima de uma circunstância tão delicada, onde a gente vê pessoas que às vezes cogitam tirar a própria vida, as pessoas às vezes se envolvem com a agiota, perde casa, perde tudo. Então é uma questão, como já falamos em outros podcasts, que é uma situação de saúde pública. Então quando falamos que tem que ter uma legislação, mas aqui estamos falando também de criar algo histórico, porque estaremos também criando algo contra um grande poder dentro do Brasil, que é as instituições financeiras. Mas é definir um patamar adequado de lucro. E aí, aqui o Dr. Queiroz, com a experiência que teve nas instituições financeiras, sabe bem explicar e delimitar o que seria um spread adequado. E não que a gente vê hoje lucros de mais de 1000%, às vezes de 2000%. Tem casos que saltam aos olhos aqui no escritório de 4000%. Então, como é que é isso? E aí a gente vai discutir com o magistrado e falar, mas doutor, chega a questionar, né? Como tem histórias aqui de bastidores. Então, um bom pontapé seria isso. E quando a gente fala do Itaú, é para mostrar a maior instituição financeira do Brasil, que é um grande parâmetro. Sim. A gente vê, por exemplo, aqui, para quem gosta de tênis, vê os grandes slams, o Itaú patrocina. Então, é algo muito relevante essa instituição financeira. Então, se ela faz isso, serve comparando para as outras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, os estatais. Todos acabam fazendo isso. Exato, que existe esse parâmetro, né? Só como a gente vai debruçar aqui também, esses bancos estatais, essas empresas de economia mista, que deveriam ter uma outra característica, elas acabam querendo se equiparar aos bancos privados. E aí a gente vê uma mudança de rota que atrapalha muito o desenvolvimento da nossa população. E complementando o que o Dr. Ian está falando, tem um outro viés. O Banco Itaú, ele é um banco privado, mas ele não é tão agressivo. Olha, isso é um ponto muito relevante de se falar. Ele não é tão agressivo como a Caixa Econômica, Tem piores, o né? BRB e o Banco do Brasil em relação aos servidores, o servidor público. Olha. A agressividade do Itaú é muito menor. E veja, mesmo esse banco tem uma performance espetacular. E esses bancos públicos, que não deveriam fazer isso, os bancos privados são mais comedidos. O que é uma contradição. Total, que era para ser o banco privado ser mais agressivo. Invertendo os papéis. Invertendo totalmente os papéis. E esse é um assunto realmente muito sério, né? Como que o nosso salário, doutor Wellington, acaba alimentando essa engrenagem, né? Na prática, como é que os juros, as parcelas intermináveis acabam aí virando bilhões de lucros para os bancos? Nós temos um atrativo muito importante que os bancos utilizam, no caso dos consignados. Enquanto os bancos estão praticando taxas de 3,5%, 4% para o CDC, para pessoas físicas, né? E 3 e alguma coisa para pessoa jurídica, e 8% no cheque especial, 14%, 16% ao mês, estou falando tudo ao mês. No cartão de crédito, no rotativo cartão de crédito, nos consignados, a taxa é 1,70, 1,80, 1,90 no máximo. Então,
para você falar que essa taxa não é satisfatória ou apetitosa, né? Atrativa, né? Sim. Em relação às demais taxas que são praticadas no mercado. É verdade. E é verdade que é. Agora, por que então se estamos combatendo uma taxa que é menor do que os outros produtos, os outros mútuos praticados pelos bancos? É porque a fonte de captação dele é muito menor, é quase zero. Então, como que você tem uma fonte que é quase zero, ou se não zero, para emprestar a 1,70, 1,80? Entenda, 1,70 é 1.700% de lucro sobre a operação. É muita coisa já. Se torna um lucro extremamente abusivo. Com certeza. Então, nós temos que ter o olhar agora, da onde ele pegou o dinheiro para emprestar para o servidor público. Qual foi a fonte? E se a fonte é subsidiada, por que ele não subsidia a taxa para o servidor? Sim. Transmitir esse benefício. Por quê? Nós temos 2 subsídios existentes hoje. Para os bancos, para os consignados. Quais são? A arrecadação do INSS, pela portaria 4963 de 2021, a custo zero. Custo zero. E nós temos o fundo do FGTS, que agora no governo Lula, esse ano, ele autorizou que os bancos possam utilizar esse fundo. E a taxa de juros, a taxa que eles pagam de remuneração para o fundo não passa de 3,5% ao ano. Olha só. Enquanto a taxa sendo praticada, 1,80, 1,90 ao mês. Com 2 meses, 2 meses você já pagou Com certeza. o recurso. E os outros 10 meses é lucro. Com certeza. Então, e quem pensa que no decorrer dos anos o servidor público não vai perder o poder aquisitivo, vai. Por quê? Porque ele faz o empréstimo acreditando que alguns anos, daqui 1 ano, 2 anos, vai ter o quê? Uma recomposição salarial. Sim. E ele fica 5, 6, 7, 8, 10 anos com a recomposição salarial mínima, pífia. E aí sim, ele começa a roda girar, e ele não consegue sair da engrenagem do endividamento. E nós temos que tratar o endividamento aqui como um fenômeno. Isso que eu encontrei na internet sobre. E aí sim ele começa a tirar. Olha, desculpa, gente. É a Apple. E ele tá pra vibrar. Ele captou nessa conversa. Captou mesmo. Tá prestando atenção? Pois é. Pode colocar. É porque eu tô com medo dele falar de novo. Ele tá pra vibrar, mas. Não, já botei o volume Você cortou? do zero, mas. Eu vou. Olha como é que eles ouvem a gente. Você tá vendo? Tem que desligar o microfone. Tá vendo? Com o iPhone tem que desligar o microfone, que aí evita isso. E você não teve esse interesse. Então vamos voltar a um ponto importante. O superendividamento, nós temos que considerar ele um fenômeno coletivo. Fenômeno coletivo, inclusive afetando a saúde física e mental das pessoas. Principalmente a mental. Porque a sede dos bancos em ganhar dinheiro está adstrito ao seu contra-cheque. A sua condição de estar pagando todo mês, ele poder pegar e você não retirar. Então, não tem o limite consignável de 30%, 35%. O que ele puder fazer para que o seu dinheiro caiu ele retirar, ele fará isso. E é o que estão fazendo. E é o que nós estamos lutando para os bancos terem a consciência, para seus agentes, que são gerentes, terem a consciência e de não fazerem isso. Porque você tem que preservar o princípio da dignidade humana. E os bancos não estão tendo essa sensibilidade. E a lei determina que o banco é corresponsável para a concessão do crédito. Mas, doutor, no papel, essas taxas altas não são legais? O que é taxa legal? A taxa é legal quando o lucro não é abusivo. Uhum. Não é verdade? A taxa é legal.
ela é legal. Sim. Quando ela deixa de ser legal? Quando ela é abusiva. Quando que parâmetros nós vamos utilizar para identificar se ela é abusiva? Exato. Nós temos os parâmetros que alguns usam com a taxa média da taxa que é aplicada no Banco Central. Explicando aos seus telespectadores. Todos os bancos fornecem ao Banco Central as taxas que eles estão praticando em vários produtos de mútuo, empréstimo, cheque especial. Apresenta lá, cada um dos bancos vão apresentando. O que acontece? Aí lá sai e faz uma média das taxas de cada produto de cada banco que está praticando. Alguns juízes vieram entendendo que essa taxa ultrapassa a média daquele valor, então aí ela é ilegal, é abusiva. Mas os bancos não são bobos. Tem o quê? Tem o cartel dos bancos, dos banqueiros. Sim. Certo? Ele não, é inevitável. A FEBRABAN, só por exemplo, a FEBRABAN, ela é presidida por um ex-procurador-geral do Banco Central. Então, quer dizer, não é um banqueiro. Foi um agente do Banco Central que está lá. Segundo, você tem as taxas que os maiores bancos praticam. Força os outros bancos menores a seguirem a prática deles. Então, qual é a média que eu vou colocar lá? É a média que os bancos querem. Aqueles principais bancos querem aquela média, para não fugir disso. Então, eles começaram a desenvolver, quando veio essa tese, e o banco agora já estão condicionando isso. Só que a tese nossa não é dessa taxa média do Banco Central, que é mais um informativo, mais manipulado pelos próprios bancos. Sim. Nós queremos saber, em cada contrato, quanto que realmente, efetivamente, o custo de captação e o spread que o banco apresentou. Sim. Para você ter uma ideia, hoje, porque eu estou aproveitando uma discussão que eu tive com o juiz, o magistrado, doutor, aproveitar. Quanto que nós gostaríamos que fosse a taxa? Boa pergunta. Quanto? Nós estamos querendo, doutor, é 1,80 a taxa. Qual a taxa que o senhor acha justo para ser aplicada para o consumidor, para o servidor público? Eu disse ao magistrado, olha, nós temos como parâmetro 20% de lucro para o banco. 20% de lucro. Vai ficar o custo que ele teve naquela operação e se joga 20% de lucro. Razoável. E olha que é um lucro extraordinário. Com certeza. Porque, só para você entender, as maiores atacadistas do país, os lucros dela é 3,5%, 2,5%. Os maiores supermercados, 2,5%, 3%. Não chega nem a 5%, né? Não chega nem a 5%. Então, 20% é um lucro extraordinário. Não pode nem um banqueiro fazer. Mas o juiz, ele ficou assim, 20%. Achou pouco? É claro que é pouco diante de 1.000%, 2.000%, 800%. Então é o razoável. Mas cabe ao juiz aplicar a razoabilidade disso diante de qual é o percentual de ganho das empresas, que tem vários segmentos, Claro. de tamanho ou até maiores que os bancos, que tem as margens de lucro. Então queremos que o banco tenha lucro, porque ele poderá investir mais, poderá fazer outros produtos. Queremos que o banco ganhe dinheiro, mas não a custo do sofrimento do servidor. Exato. Não a custo do sofrimento do trabalhador. Exato. É isso que nós não queremos. Então nós vamos desvendar isso, fazer com que o magistrado, a política econômica do país, o governo, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, o Haddad, entenda que o país está empobrecendo por conta disso. E agora está empobrecendo o quê? O pobre trabalhador, o servidor público, o patrimônio da União, que é o quê? O servidor público. Patrimônio imaterial, que é o servidor público. Sim. E, doutor Ian, como é que o cidadão comum ele consegue provar essa abusidade, né, dessas taxas altíssimas na prática? Fazendo essa comparação com os demais bancos, pode ser uma forma. Sim. Mas se ele não tiver esse conhecimento e se o banco não aceitar esse argumento dele de comparação com os outros bancos, de que forma que ele pode provar isso? Bom, nosso Código Consumidor tem como direito básico o cidadão ter acesso ao judiciário. Então, quando
observado que existe uma vantagem exagerada, desproporcional, ou uma constatação de uma onerosidade excessiva nessa relação contratual, cabe revisar. Sim. Então, o tomador de empréstimo, o servidor público, o empresário, enfim, quem tomou um empréstimo eventualmente com o banco, isso é uma relação de consumo. O que significa uma relação de consumo? Que já é pacificado pelo STJ, que é uma súmula, né? Que é a 297. Ela diz o seguinte: cabe o Código do Consumidor para as relações de consumo. E a relação de consumo é pautada pela lei do Código do Consumidor, que ela vem justamente para trazer uma série de direitos básicos ao consumidor. Então, você vai lá, abre o Código do Consumidor, simples, artigo 6º, lá tem vários incisos. Direito à informação, direito à saúde, o direito a você ter a revisão contratual diante dessa situação, ou uma onerosidade excessiva, uma desvantagem desproporcional. E, mais recentemente, com a lei do superendividamento, trouxe 2 novos direitos básicos que o legislador ele observou tentar obstar essa prática do banco de conduzir a pessoa ao superendividamento. Então, a gente tem aqui o crédito responsável. Então, quando a gente fala sobre o crédito responsável, e na verdade já estamos falando sobre isso, o crédito responsável vem justamente para que a instituição financeira ela tenha como o Dr. Queiroz colocou, uma corresponsabilidade, uma consciência na hora de realizar essas operações, agir pela boa-fé. Né? Então, assim, naturalmente, que a gente está falando de spread, lucros exorbitantes, o cidadão comum não faz ideia porque muitas vezes não estudou ou realmente é tão específico que se torna algo muito distante. Mas aí entra aqui o nosso podcast também para a gente desmistificar isso, trazer a informação mais clara, mais simples e mostrar que essas atitudes dos bancos geram uma situação muito desproporcional. E aí que estamos desmistificando tudo isso. E algo que eu queria complementar que o Dr. Queiroz colocou, quando ele fala com essa discussão subjetiva, o custo, enfim, tudo isso tem que ser analisado também com base em uma premissa muito importante. A taxa do Banco Central é um referencial. Não é uma regra objetiva. Que se for assim, estamos condenados. Sim. Concorda comigo? Se está lá no site do Banco Central, a taxa é essa. Se está abaixo, você não pode discutir. Aí vem uma escravidão financeira ainda mais escancarada. Concorda comigo? Sim. Então, o objetivo aqui do projeto, e a gente está falando sobre isso, é quando a gente vai analisar dados, como você também mesmo colocou, o nível do endividamento é muito alto. Então, a gente vê pessoas aqui com mais de 50%, temos casos do escritório que a pessoa, como pensionista, o que ela paga de empréstimo é 2 vezes mais do que ela ganha bruto. Então, isso é chocante, sabe? Então, quando a gente quer analisar a questão dos juros, o lucro que o banco teve, é buscar uma reparação. Tão somente. Não é dizer, banco, você não tem que lucrar, mas é buscar uma reparação. E, naturalmente, isso precisa ser também desmistificado, até com a ajuda de outras forças, não só nossa, como jurídica, expertise na área consumidor, bancário, mas também de associações civis, os sindicatos, Sim. Porque isso aqui é uma situação que transcende ao judiciário. Só que, como sempre colocamos aqui, o judiciário tem que ser o guardião do consumidor. E ao ser o guardião do consumidor, é quando sustentamos todos aqueles direitos básicos que estão no artigo 6º, o juiz ele tem que ser o primeiro a assegurar a aplicação desses direitos básicos. Então é basicamente isso. Então, falando isso, você, servidor, empresário que sente que está sendo lesado por conta disso, não tem que ter medo ou vergonha, ou sentir constrangido. E muitas vezes é o que acontece. É o que acontece. Então, a primeira, vamos dizer assim, missão nossa é eliminar o medo. Porque a nossa Constituição garante o direito de petição. E eu sempre aproveito essa oportunidade para dizer que isso não é divulgação predatória. Muito pelo contrário. É denunciar uma prática muito abusiva, Sim. onde milhares e centenas de pessoas sofrem com essa situação, diria até imoral, que os bancos praticam.
É verdade. E falando ainda da questão do Código de Defesa do Consumidor que o senhor levantou, não são só os juros, né? Tem aí, muitas pessoas acabam reclamando também de tarifas debitadas sem explicação, TAC, tag, pacotes de serviços que não são solicitados, seguros que muitas vezes vêm embutidos e que são ilegais pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Como que podemos identificar essas cobranças indevidas? O consumidor ele pode pedir a devolução em dobro, como prevê o artigo 42 do CDC? Sim, sim. Primeiramente, quando a gente fala de informação adequada, é um jeito básico do consumidor receber a informação. E quando falamos de informação, é de fácil acesso, fácil entendimento, uma redação clara, objetiva, concisa, de fácil entendimento mesmo. Então, quando isso não acontece, cabe discutir, até porque o consumidor ele é vulnerável por força de lei. Então, você vai abrir ali o artigo 4º, inciso 1º, está escrito, o consumidor é vulnerável por força de lei. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, da repetição do indébito, nós condenamos muito a prática do seguro prestamista. Sim. Porque, como em determinado momento o doutor Claudio explanou aqui, nas operações de empréstimos consignados principalmente, é uma operação seguro por natureza. Por quê? O empréstimo é debitado no contra-cheque do servidor. Então, funciona, abre aspas, como um imposto de renda, um desconto previdenciário. Então, quando a pessoa recebe o dinheiro na conta, já foi debitado. Sim. O banco tem uma certeza absoluta, porque o patrão desse servidor público é o Estado. Então, o que a gente sempre ouve é que a inadimplência é muito alta. E a gente vai começar a falar aqui sobre a notícia do Itaú, quando ele fala da taxa de inadimplência dele, Sim. ele fala do custo de captação dele. É muito baixo, só que os bancos sempre alegam que é muito elevado. E por ser elevado, eles argumentam que o seguro prestamista é uma forma deles serem assegurados que vão receber o dinheiro. Mas, como já falamos, inclusive, no último podcast, os bancos têm, desculpa que eu tenho, muitas maracutaias também quando vai cobrar o prestamista, porque cobram os juros sobre o seguro, alterando a finalidade dos juros. Então, só para a pessoa que está ouvindo entender, e remetemos também para ver o nosso podcast sobre o seguro prestamista, o ideal, doutor Queiroz pode até abordar mais isso também, seria o banco cobrar a parte do prestamista. Estou dizendo prestamista, me debruçando aqui, porque é muito comum nas operações de empréstimo, tá? Então, ao invés de incluir na operação e pagar na cabeça, deveria mandar um boleto, uma cobrança à parte, e não incluir na operação, porque quando inclui na operação, você está cobrando juros sobre o valor do seguro. Isso aumenta o endividamento da pessoa, além de estar sendo enganada. Então, em situações como essa, a título de exemplo, cabe pedir a repetição do indébito em dobro. E ainda sustentamos que tem que ser sobre as mesmas taxas que o banco cobrou. Porque senão vale a pena. Com certeza. Porque o juros legal é de 1% ao mês, mas ele cobrou na operação 1,8%, 2%, 3%. Então, se eu devolver 1%, ganho dinheiro. E aí não pode. É verdade. Complementando o que o Dr. Ian falou, é muito importante nós informarmos para os advogados, quem nos assiste, de que o artigo 54D e o artigo 54E do Código de Defesa do Consumidor define a responsabilidade do banco na corresponsabilidade de fazer o crédito corretamente, observados os parâmetros de pagamento do correntista. Para muitos juízes, nem tem essa consciência que a responsabilidade é compartilhada com o banco. O banco é o responsável para isso. E aproveitando também que o Dr. Ian levantou a questão do prestamista, não é só o fato de tirar de fora o seguro, escolher livremente fazer o seguro, porque é imposto, é por adesão, é operação casada. Mas eles cobram à vista. Ao cobrar à vista, impossibilita lá na frente do próprio cliente, o correntista, de cancelar. Sim. E quando ele faz a renovação, o banco não devolve os meses que o contrato anterior teria se extinguido. Ele não devolve. Então é apropriação indébita. Sim. Segundo, quando ele coloca no próprio corpo do contrato o seguro na operação, ele está cobrando juros sobre aquela operação de empréstimo. E empréstimo é serviço, não é capital. Digo,
Seguro é serviço, não é capital. Então é ilegal a cobrança de juros sobre serviço. E essa discussão, ela transcende uma questão de normalidade entre banco e correntista. Por quê? Nós temos que chamar uma categoria que está sendo penalizada, que é o servidor público, através dos seus sindicatos. E nós, juntamente com o deputado federal, buscamos esse conciliamento e essa discussão nacional, que vai ser travada agora, faço um convite, vai ser travada agora no dia 16 de setembro, semana que vem, lá na Câmara dos Deputados Federal, na Comissão dos Direitos do Consumidor. Então, lá está sendo convidado todos. Se você não for convidado, aceita o convite agora. Foram convidados sindicatos, servidores públicos, representantes de banco, certo? Ministro da Economia, economistas, contadores, advogados, para discutir sobre isso, sobre esse tema. Por quê? As pessoas ficam pensando o seguinte, a Selic, né? A Selic, você sabe qual é o maior devedor do país? É o próprio União, é o próprio Estado. Quem paga juros Selic é o Estado, para os banqueiros. Então, toda vez que a Selic sobe, é mais dinheiro que se tira do próprio Estado. A serviço de quem? Do banqueiro. Enquanto nos outros países, a Selic, vamos chamar assim de Selic, os juros que eles praticam não é lá, 2,5%, 3%, 4% ao ano. E nós praticamos aqui 15%. Não há economia no mundo que pratica isso. Significa você entender que se você paga 15% ao ano durante 10 anos, você exauriu o seu patrimônio. 10% ao ano, em 10 anos acabou, você perdeu o seu patrimônio. Porque você não consegue fazer isso. Por isso que o Estado está empobrecendo cada vez mais. Olhando por essa lógica, é assustador, né? Mas é assustador. O desespero do governo agora em buscar recursos e fazer isso, esse o desespero. Porque ele paga pela dívida interna, que é a letra do Tesouro Nacional que ele emite para os banqueiros comprarem, paga um juros exorbitante de 15% ao ano. Então, é isso que nós temos que discutir. Qual o spread que o banco poderá praticar, razoável praticar? E vamos discutir ainda. Banco é uma concessão pública ou não é concessão pública? Banco é igual a empresa que abre um botequim ou um restaurante, ou é uma instituição que, como se fosse uma empresa de serviço de saúde, uma empresa de transporte coletivo, combustível. População, né? Qual que é o banco? É isso? Sim. Qual é essa característica? O banco é uma responsabilidade, é muito importante para a economia do país, para a saúde financeira do país. O banco é importante para a vida financeira do país, ele é uma concessão. Sim. Se exige para o banco, para ele abrir uma agência bancária, condições de autorização do Banco Central e sobre a fiscalização do Banco Central, então é uma concessão, não é? Por que não tem tratamento igual aos outros? É verdade. Nós temos aí, por exemplo, a distribuidora que pega para todo mundo, né? A distribuidora de combustível. Um posto de gasolina não pode cobrar 20% sobre a compra do combustível. É interditado o posto de gasolina. Sabia disso? Não. 20%. E aí vem o Ministério Público, Procon e tudo mais em cima e fecha lá o posto. Por que o banqueiro não pode? E nós estamos usando esse parâmetro dos lucros da distribuidora dos postos de gasolina. Isso devia ser para todos, né? Para todos. Então, o tratamento que é dado aos bancos é de uma importância significativa a nível nacional, a nível da importância do país, mas ele quer ser livre para praticar qualquer taxa de juro, o que ele quiser. E isso impacta na pobreza ou no crescimento do país. Sim. Porque quando ele tira a renda, ele fica a renda para ele. Ele não volta para a sociedade. Tema importantíssimo. Dia 16. Exatamente. 16. Já anota na sua agenda, 16 de setembro, na Câmara dos Deputados. Na Comissão do Direito do Consumidor.
Excelente. A discussão desse tema é importantíssimo. Nós temos que ver o horário. O horário tem 2 horas. 14 horas. Às 14 horas. Então já fica o convite para você. Se colocar na descrição aí do vídeo, né? Bom, com E certeza. vão lá e compareçam. Compareçam porque é importante você, servidor, endividado ou não. É muito importante o que nós estamos falando aqui. Com Nós estamos certeza. falando, não é só aquele que está super endividado. Aquele que tem seu financiamento da causa própria, seu financiamento do seu veículo, ele pega um empréstimo ali, está pagando direitinho, ele usa o cheque especial, está pagando direitinho, ele usa o seu cartão, às vezes em quando ele faz um rotativo e paga direitinho, tá certo? Não ultrapassa seu limite. Mas será que você está pagando os juros corretamente? Será que esses juros não são ilegais? Será que o banco, quando você faz o seguro lá, junto com a operação de empréstimo, é ilegal? Ele tem que te devolver em dobro tudo que ele te cobrou indevidamente. Sim. E como o senhor bem falou, né, o autoendividamento, ele freia realmente o crescimento do país, já que reduz o consumo. Ou seja, dívidas que começam pequenas e acabam impactando toda a economia. Essa análise, então, está correta. É assim mesmo que funciona, é né? assim mesmo. E se torna uma bola de neve. Exato. Porque pior o servidor público, ele é um refém. Um refém, eu vou chamar um refém não do banco, do contra-cheque. Sim. Refém do contra-cheque. Porque ao contra-cheque dele, ele só recebe aquilo. Ele não tem outra fonte de renda. É verdade. Aí você fala assim, não, já estou vendo servidores fazendo Uber. É porque ele tem que tentar sobreviver. Fazendo Uber, fazendo jornadas, trabalhando 18 horas, 17 horas, 20 horas. Ou seja, acabando com a saúde dele, para tentar viver com um pouco de dignidade. E nós não podemos fazer com que seja um trabalho escravo, porque a partir do momento ele se escraviza para atender Certeza. o mercado financeiro do país. E um assunto que o senhor levantou, super importante também, que está atrelado, é essa ligação entre as dívidas e problemas de saúde, né? Como ansiedade, depressão, estresse crônico. Como que isso aparece? A gente já falou um pouquinho, né? No dia a dia do escritório, mas agora eu quero saber também para o doutor Ian. Essas dívidas, elas também causam conflitos conjugais? Em caso de separação, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito ou um empréstimo consignado feito para sustentar a família, ela pode ser dividida entre os dois, mesmo estando em nome apenas de uma pessoa? Sim, tem até um caso emblemático aqui no escritório muito sensível, que foi um casal que, no caso, o marido foi designado, né, dentro da sociedade conjugal para ditar o ritmo como seriam os investimentos, prover e tudo mais. São um casal de servidores públicos federais. E ele, delimitou que seria interessante, decidiu tomar empréstimos com a finalidade de financiar o próprio apartamento, enfim. Ocorre que o planejamento dele não deu muito certo e acabou endividando, assim, colocando um elevado comprometimento de renda não só dele, contra-cheque dele, em conta corrente, mas da esposa também. E isso é um dos casos que gerou uma potencial possibilidade de divórcio. Separação. Porque, como você colocou, esse assunto do superendividamento, ele transcende muito apenas uma relação contratual. E pegando um outro gancho, eu gosto muito de ler de forma bem detida as contestações dos bancos. E os bancos, eles sempre tiram o time de campo, dizendo que a culpa exclusiva é do consumidor. Mas finge não observar, ou propositalmente dizem isso, e não observar a prática do crédito responsável. Então, quando a gente entra com as ações, tão somente para buscar o equilíbrio, não é nem condenação do banco, equilíbrio, para dilatar o prazo e adequar um patamar que ele pague de forma razoável, 30%, 35%. Sim. Os bancos negam isso porque viola o ato jurídico perfeito, né, a força obrigatória dos contratos, um verdadeiro absurdo, entendeu? Sem observar que atrás dessa relação contratual existe situações fáticas, são bastidores de cada pessoa com cada realidade, que é muito lamentável, muito triste. Né? Não se discute também, a gente ouve demais, doutor, mas o seu cliente se enrolou sozinho. Seu cliente fez isso, ele tem que pagar. Mas a gente nunca busca a rescisão do contrato.
É sempre bom reafirmar isso. Não é rescisão do contrato ou dar o calote. É só buscar o equilíbrio. Então, essa situação do casal é bem chocante. Existem outros também aqui no escritório, mas esse chama mais atenção. Bom, tem casos também de abrir para a família, né? Situações onde é o tio, é o irmão, é o sobrinho emprestando. Então, por exemplo, eu lembro de uma petição também que eu peticionei e coloquei em sigilo a própria petição, porque o conteúdo da petição a gente teve que delimitar que várias das operações de transferência de Pix na conta dessa pessoa era do sobrinho, do irmão, até da mãe, justamente para não estar negativo, para não pagar mais juros, porque já tinha um comprometimento em contra-cheque de 70%. Pasme. Sim. Você imaginar, pagar 14 mil reais consignado. É um valor, por exemplo, de um concurso público de nível médio, uma pessoa ganha 14 mil reais, às vezes bruto, às vezes líquido, enfim, mas de consignado. Então são situações assim que volta e meia aparece aqui no escritório. Com certeza. Complementando, para responder a sua pergunta, nós temos o episódio, tá, de separações aonde o casal, o marido é o provedor, e a esposa, ela não trabalha. E o marido é o provedor. Ele gasta no cartão de crédito, gera dívidas muito altas, e na hora da separação ele quer dividir com a esposa essa fatura. Aí vai se observar se na fatura do cartão de crédito era justamente para prover a família. Ou seja, isso pessoal. Aí a gente abriu, né? Quebrou o sigilo, né? Aí verificou lá motel, verificou lá. Então aí viagens, né? Aí complicou. Então isso não é devido, com certeza. Não pode ser compartilhado. Mas se foi para prover a família, aí sim, compartilha. Mas se não... Mesmo que a esposa não tenha renda? Principalmente se ela não tiver renda. Principalmente se ela não tiver renda. Tá? Porque ela não vai compartilhar aquela dívida, sendo que ela não trabalhou para aquilo. Perfeito. Tá? Então, é uma observação. A segunda observação é o seguinte. Você vou falar alguma coisa aqui que está muito em voga esse estado, mas eu vou aproveitar. O endividamento não pode levar à miséria, sob pena de violar o Estado do Direito Democrático. Está em voga. Também o endividamento levando à miséria viola o Estado do Direito Democrático. É constitucional. Certo? Porque você tem a principal princípio da dignidade humana é prevista na Constituição, seu artigo 1º e 3º. Então, a Constituição, ela veda que você ofenda, que você viole o princípio da dignidade humana. Então, quando nós estamos falando de endividamento, nós temos que observar cada caso, qual o nível desse endividamento. Não é feito qualquer pessoa que está devendo, mas o nível do endividamento. Sim. E por fim aqui também, eu só queria que a gente começasse a falar para enfrentar o tema, né, da ação da notícia do Itaú, que é uma notícia aqui do InfoMoney. É importante a gente chamar a atenção aqui. Eu e o doutor, eu estava viajando a trabalho lá para Santa Catarina, e aí, bem cedo, ele mandou uma notícia assim: olha, doutor, olha essa notícia que saiu aqui do InfoMoney, onde que é um site relevante na parte de economia, fala sobre as ações do Itaú, que é o Itub 4, que ela é mais destinada para dividendos, e Itub 3 é mais para ações ordinárias. Então, quando a notícia vai descrever valuation, toda as diretrizes da análise do balanço do Itaú, o crescimento dele e tudo mais, traz uma informação muito importante, que ele fala que a taxa de inadimplência do Banco Itaú foi de 1,9%, ou seja, menos de 2%. Sim. Enquanto que o custo de captação dele, custo do crédito, foi de 2,6% da carteira de empréstimo. Ao ano. E aí, uma matemática básica significa que é 0,21% o custo do crédito. Então, a análise que a gente tem que debruçar aqui agora é o seguinte: o Banco Itaú
principal instituição financeira do país. A gente vê o comportamento da Caixa Econômica, Banco do Brasil, BRB. Diria que o BRB tem até uma agravante a mais, tem essa história de privatização e tudo mais. Se um banco referência, não que os outros não sejam, mas o Itaú tem esse parâmetro de um custo de captação de 0,21%, se existe uma previsão na resolução que colocamos, tentando ser, claro, assim, não ser tão técnico, mas Sim. essa resolução ela prevê que o banco pode ir lá e captar o dinheiro. Se é zero ou um custo muito próximo a zero, você tem um parâmetro aqui do Banco Itaú de 0,20% da carteira de empréstimo e você pratica, vamos colocar aqui, o consignado a 1,6%, vamos arredondar que ele teve um spread de 1.400%. E aí que voltamos à tese aqui em apontar essa abusividade, colocar em voga essa denúncia que você obter um patamar de lucro como esse diante de uma sociedade super endividada, onde até o governo, como o doutor colocou, é refém também das instituições financeiras, como isso não é abusivo? E um fato importante, relevante, que agora você está presente de uma inovação que ocorre na imprensa toda. Porque todas as pessoas que são entrevistadas, que é do mercado financeiro, seja o banqueiro, seja o presidente do Banco Central, seja quem for dessas pessoas que são executivos de banco, no embate na empresa, todos eles reclamam de quê? Por que nós não podemos reduzir a taxa de juros? Porque a Selic está alta, o custo está alto e a inadimplência é altíssima, mas nenhum repórter, nenhum interlocutor perguntou quanto que é alto. Especificamente. Então a gente vê que não está alto, né? Acima de 90 dias, 1,9%. 1,9% é o inadimplemento de acima de 90 dias. Então, é baixíssimo. Sim. Baixíssimo. Então, esse não é um indicador, certo, para aumentar as taxas. Mas agora tem. Porque as pessoas não leem o balanço dos bancos. Os políticos, os deputados, senadores, tal, não leem o balanço do banco. Nem querem saber disso. Agora vão saber. Então, cadê o banco? Você está dizendo que a taxa de sua inadimplência é altíssima, 1,9 não é altíssimo. Ao contrário, parabéns para a administração do Itaú. Eles estão administrando muito bem, porque essa percentual de 2,90 que o doutor Ian falou é de toda a carteira do banco, não é especificamente só do consumidor, no caso de consignações, de empréstimos consignados. É para toda a carteira. Então significa que está administrando muito bem os custos, porque o empresário também, quando vai tomar empréstimo, dependendo da taxa que ele pega, o banco está ganhando um lucro extraordinário. Porque tem que olhar que fonte que ele pegou para passar isso para o empresário. Sim, com certeza. Qual é o custo do cheque especial? O consumidor mesmo sabe. É 8% a taxa de juros do cheque especial. Em torno de 8%. Sim. Eu lhe pergunto, qual é o custo do banco para emprestar nessa carteira, no cheque especial? Eu lhe garanto. Não é mais que 6%. Não é mais que 6%. E para o empréstimo rotativo do cartão de crédito? Eu lhe garanto. Não é mais que 4%. Ao ano. Com isso eles vão ao ano. Cada vez mais. Mas o Banco Itaú conseguiu fazer a 2,90%. Boa administração. Espetacular administração. Significa que eles são bons administradores. Mas a custo de quê? É verdade. Qual o spread que ele usou e está usando para ganhar? Se ele não é uma instituição importante para a economia do país, tudo bem. Faz diferença. Mas de falar que o Itaú vai quebrar, quebra o mercado todo. O governo coloca o dinheiro. Lembrando para todos, né, que na gestão do Fernando Henrique Cardoso, houve um problema nos bancos. Ele injetou 52 bilhões de reais e esse dinheiro não voltou para o Estado.
para os bancos não fecharem, para não ter problemas de liquidez no mercado. Ele colocou 50, que é o ProER. Uhum. 52 bilhões na mão dos banqueiros para que eles não pudessem. Por quê? Eram relevantes e importantes para o sistema financeiro brasileiro, para a economia brasileira. Então, isso tem que ser tratado também como uma concessão pública, sobre também os critérios de empresas de concessão pública de fornecer, quando eles aumentam, de dizer por que eu estou aumentando a taxa de juros, por que eu estou aumentando o spread. Quando aumenta o ônibus, a tarifa de ônibus, o governo exige, me traz a planilha. Os planos de saúde, Verdade. me traz as planilhas para saber. Os colégios, me traz a planilha. Mas com banco ninguém cobra. Ninguém cobra, ao contrário. Tem magistrados que falam assim, eles estão livres para praticar a taxa de juros. Foi o STJ, o STF deixou eles praticarem. Não é verdade isso. Nós temos a súmula 27 do STJ que permite se fazer o quê? A busca a perícia de levantamento se foi abusivo ou não foi abusivo. Se o spread praticado foi ou não foi abusivo. Súmula 27 do STJ. Na verdade, é um repetitivo. O repetitivo 27 Uhum. do STJ. Para que você possa averiguar se o banco cobrou mais, se ele abusou ou não abusou. Sim. Por isso é a chance de você não ter medo de buscar o judiciário. Não tenha medo de buscar o judiciário. Porque você tem o seu direito. E nós não estamos pedindo para você não pagar o banco. O Dr. Ian falou, mas deixamos frisar isso bem. O servidor público não é caloteiro. O empresário não é caloteiro. Ele simplesmente quer pagar o que é justo. Doutor Queiroz, a gente falou muito sobre o Itaú, mas os outros bancos privados também têm essas taxas altas de lucratividade? Sim, podemos trabalhar vamos discutir agora, um banco que tenha mais ou menos o mesmo número de agência, ou próximo ao Itaú, que é o Bradesco. Sim. Bradesco, sim, tem esse comportamento. Inclusive, eu levantei alguns dados aqui do Bradesco, comparando com o Itaú, que a gente já falou no início desse podcast, que teve lucro de 11,5 bilhões de reais no segundo trimestre, ou seja, mais de 127 milhões por dia. Já o Bradesco teve lucro de 5,9 bilhões, uma alta de 39% no primeiro trimestre desse ano e uma taxa de inadimplência de 4,1%. O lucro do semestre, 11 bilhões 931 reais, né, um crescimento aí de 33,7% em comparação ao mesmo semestre do ano passado. Aí eu lhe pergunto, doutor Queiroz, esse aumento ele foi impulsionado por quais receitas? Igualzinho o Itaú. Pelo quê? Pela captação. Foram eficientes na captação e na aplicação dos recursos. Uhum. E o que é a diferencial aí do Itaú com o Bradesco? O Itaú tem 2,9%, 1,9%, se não acredito, o índice de inadimplência. E já o banco do Bradesco já está com a taxa um pouco maior, 4,1%. Então, verdade. o Itaú está trabalhando mais a inadimplência que o próximo Bradesco. Uhum. Mas a captação, ambos estão muito bons para captação. Então, estão captando bem e aplicando bem. E aí, essa margem de lucro. E observa, o Banco Itaú teve a margem de 23,3% sobre o seu patrimônio líquido. Sim. E o Bradesco, 21,4%. Gente, é algo extraordinário. Sim. Significa que em 5 anos, eles mantiveram isso, eles dobram o patrimônio líquido. Em 5 anos. Em 5 anos, o banco é dobro. Sim. Mas, doutor Queiroz, os bancos, né, eles lucram muito, mas eles também geram muitos empregos, não é? Olha, geram empregos, geravam empregos. Porque agora, com esse lucro todo do Banco Bradesco, só para você ter ideia, o Bradesco fechou. Isso não é brincadeira não, tá? Pode pesquisarem aí que vão ver. 342 agências, 1.067 PABs, pontos de atendimento, e 127 unidades Isso no de Brasil. negócio. Só No esse Brasil ano. todo. Agora, nesse ano não, nesse semestre. É verdade. Nesse semestre. Legal. Então significa que está demitindo, está tendo maior o lucro
maior as demissões, maior o fechamento. E essa é a tendência. Então, e o Bradesco faz as mesmas práticas dos bancos do Itaú, em termos dos consignados, certo? Em termos com os empresários. Porque não é que o banco não tenha que ter lucro, gente, vou repetir isso. O banco tem que ter lucro, sim. E privado, muito mais, porque ele tem outras fontes de captação. O privado tem condições de outros produtos que ele pode se capitanear. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a maior empresa do Banco do Brasil, do Bradesco, sabe qual que é? A Previdência Privada. As agências do banco são todas elas da Previdência Privada que aluga para o banco. Seguro de vida. Seguradoras. O Itaú, o Bradesco, até o Banco do Brasil, certo? BRB. Então, são fontes de arrecadação visando a ter um lucro para justificar para os seus acionistas. Agora, não pode traduzir. Por exemplo, dá um exemplo para você. Quando o Bradesco ou o Itaú eles recebem recurso do BNDES para emprestar para a carteira dos seus clientes, e o BNDES cobra 6% ao ano, vamos dizer, não, ele vai passar para 6% ao ano. Porque esse 6% ao ano já está lá dentro a comissão dele para fazer a operação, que ele é só o intermediador do BNDES, ou do FCO, que seja. Perfeito? Não vai aumentar essa taxa. Agora, ele repassa totalmente para o empresário. Por que não repassar o benefício também que tem nos consignados? Quando ele pega o recurso do INSS, quando ele pega o recurso do Fundo de Garantia. Veja, isso é do trabalhador. É dinheiro do trabalhador, dinheiro do aposentado. É dinheiro do fundo. E aí ele pega esse dinheiro baratíssimo, empréstimo, um absurdo, com 1.000%, quase 2.000% de lucro. Ele pode ter lucro, mas teria que ter um consenso ali para saber qual é o limite desse lucro. Não, transfere para a fonte, porque os governantes definiram isso para que os bancos pudessem ter acesso a essa fonte, mas com a visão de que eles repassariam, eles diminuiriam o fogo, a volúpia para o ganhar. Mas não, estão ganhando mais, essas operações são garantidas, porque é contra-cheque. É no contra-cheque. Então vai receber o dinheiro. Até o CDC também, né? Estão fazendo o CDC. Que recebe pela conta salário, né? O contra-cheque delimita qual conta você vai receber. É a conta tal, a agência tal. O CDC, que é o débito e conta corrente, mesmo sendo debitado na conta salário do servidor público, tem uma certeza de garantia, porque do mesmo dia que é emitido o contra-cheque, já acredita lá e no momento que você recebe o dinheiro já é debitado. Então, o que a gente chama que é o consignado em conta corrente. Nem vê o dinheiro entrar na conta, né? Já é debitado. Na conta já saiu. Já saiu, exatamente. Bateu na conta, antes de bater na conta, já saiu. Exato, é verdade. E, doutor Ian, para quem se sente encurralado, qual que é o primeiro passo? Negociar com o gerente, reclamar no Banco Central ou buscar direto ajuda jurídica? Bom, aí o consumidor ele pode refletir sobre qual forma ele entende que é a mais correta. Né? Por exemplo, falando aqui da área jurídica. Ele tem uma situação onde ele se sente encurralado junto ao banco, naturalmente tem que buscar uma atuação especializada. E aqui no escritório, por exemplo, a gente já faz um raio-x, que é buscar um checklist de documentos. Então, primeiro documento padrão, contra-cheque. Então a gente vai ver quanto que ele ganha, quanto que é debitado de desconto compulsório, que são os obrigatórios por força de lei, quanto que ele paga de consignado. Aí a gente vai identificar o comprometimento em contra-cheque. Aí a gente vai ter um panorama mais aprofundado de a que pé está o comprometimento de renda dele. Mas também tem que olhar a conta corrente, que muitas vezes é debitado algumas tarifas, cobranças, como você colocou anteriormente aqui, que às vezes ele não tem nem noção que é justo ou não é, correto ou não é. Então também tem que fazer essa análise. Então, observando um comprometimento elevado, cabe a revisão. Existe a legislação, leis federais, leis distritais para analisar isso. Naturalmente, o que falamos antes, ele tem que passar pela barreira de vencer o medo. E muitas vezes antes dele chegar aqui, também tem que vencer a barreira do constrangimento.
Porque muitas vezes o servidor, o cidadão, ele pensa, poxa, mas eu tomei um empréstimo. Ele pensa, mas eu tenho que pagar. E é isso mesmo, tem que pagar. Mas a questão é analisar de que forma ocorreu essa relação. Então, sim, por exemplo, a gente vê aí algumas resoluções do Bacen que ele pode ir lá e pedir para suspender. Mas isso é uma solução, porque depois a conta vai chegar. Sim. Se ele suspende, a conta vai chegar, com juros e correção. Então é melhor você já discutir isso, buscando o Código do Consumidor, para ver a que pé está. E no Brasil tem algo que é um pouco contraditório, que em outros países que não é assim, que em tese é melhor você negociar quando você está inadimplente. Isso seria o óbvio, né? Ou pelo menos o mais razoável. Quem faz, né? Mas no Brasil, o que a gente observa, inclusive aqui na casa, no escritório, quando o cliente deixa de pagar, o banco pensa, poxa, não estou recebendo meu dinheiro, então vou lá falar com ele para ver o que está acontecendo. E aí a gente vê também ofertas de descontos, assim, assustadoramente positivas. Já orientamos o cliente aqui a liquidar uma operação com 90% de desconto, saudando o Serasa, o Black Friday. Black Friday do Serasa. Olha né? só. Então, assim, uma dívida de 300, 400 mil pagou 10%. Mas tem que pagar à vista. E nós tivemos um aqui também de 185 mil pela Caixa Econômica, que pagou R$ 526. Nossa. R$ 526. Falei, paga agora. Super Falei, desconto. paga agora, imediatamente. Falei, doutor, não é fraude, não? Falei, não, paga. Olha. Paga. Mas, pasme, tem que saber os veículos corretos, porque tem muito golpe por aí também. É verdade. Aí que tem que ter o advogado para orientar o cliente. Sim. Porque golpe, tem muitos golpes aí. Aproveita até para fazer um breve parênteses aqui, que é o golpe falso advogado. Que eles entram em contato com o cliente, usam uma nomenclatura técnica, sofisticada também. O cliente vê a foto, por exemplo, do Dr. Queiroz, a minha foto, né? E outros advogados também, e aqui em Brasília está acontecendo isso. Ele te manda uma mensagem para, olha, temos uma notícia espetacular, a situação foi julgada procedente. E aí vai lá, te apresenta a petição inicial, e aí orienta a passar dinheiro. E lamentavelmente vemos casos aqui de prejuízo de cliente. Então, Nossa. tem que estar atento. Estar atento. Porque tem muito golpista, psicopata safado por aí que quer se aproveitar, são estelionatários, para gerar prejuízo no outro. Mas voltando à questão das ofertas, é bom estar atento também. Às vezes você aperta um pouco ali, paga à vista, mas resolve o problema. É bom ter uma orientação jurídica antes. Sim, né? porque quando você vai na agência, e aí com propriedade isso, o que a agência vai fazer? Ela vai querer fazer uma renegociação. Sim. Só que uma renegociação vai ser novos juros. Juros em cima de juros. Que é o que a gente chama de anatocismo, que não pode. A gente vai falar sobre isso aqui também, o doutor vai explicar isso. E juros sobre juros, cobre o seguro prestamista, dilata ainda mais, só que aquilo que você pagou já era lá atrás. Se torna uma nova operação. Olha. E aí que entra aquele sentimento do servidor público, do empresário e tanto outros tomadores de empréstimo, no sentido de que, poxa, aquilo que eu peguei de empréstimo lá atrás eu já paguei. E o sentimento o que eu faço hoje é pagar juros. Que entra essa temática que a gente está abordando perdendo aqui. dinheiro. Exato. É verdade. E uma importância responder, talvez, doutor, esqueceu, você perguntou, dele procurar o consumidor, o receptor, procurar negociar no Banco Central, não é isso? Não existe isso. Banco Central não atende cliente bancário. Sim. Banco Central não é um órgão para recepcionar petições para buscar discutir cláusulas contratuais. O caminho seria direto com o banco. Banco Central sim, pode receber uma denúncia de atos praticados por instituições financeiras que são contra o sistema financeiro. Não, taxas abusivas ele também não tem, não é obrigado. E a taxa é livre para os bancos praticar. Sim. Então o Banco Central não regula as taxas de juros. E o que caberia O Banco Central ele regula as taxas de juros que são elas definidas por lei para serem praticadas. Aí ele vai observar se os bancos estão fazendo aquilo que foi definida para cada determinada especificamente. Certo? Mas você me fez a pergunta agora, qual foi? Que outro tipo de denúncia poderia ser Você pode denunciar uma prática que o banco esteja fazendo, de retirando dinheiro da sua conta, fazendo operações, certo? Irregulares. Aí você pode denunciar o Banco Central
porque é uma conduta, né, contra o sistema financeiro. É ilegal, então, por exemplo, se você estiver devendo um empréstimo ou um cartão de crédito, o banco vai lá ver que na sua conta corrente tem o dinheiro e ele já tira para pagar aquele débito. É ilegal, então, fazer isso? É ilegal, mas o caminho é o fórum, é o judiciário, Entendi. não o Banco Central. Existe, é muito importante nós falarmos isso, que tem muitos juízes que acreditam que o Banco Central pode recepcionar, certo? Tem essa atribuição. O Banco Central não tem essa atribuição. É bom deixar isso claro para o consumidor, que às vezes fica sem saber a quem recorrer, né? A melhor coisa do consumidor, procura um advogado, de preferência nós. Com certeza. Preferência nós. Vai estar em boa. Que nós vamos. Mas se procurar outros advogados que são especialistas, não deixe procurar um advogado. Sim. Estou falando assim, mas não deixe procurar um advogado para você ter uma orientação técnica. É o primeiro passo. Como nos médicos, procure os melhores profissionais, aqueles que são qualificados para te dar o melhor resultado. Perfeito. Doutor Queiroz, aproveitando aqui falando ainda da lei do superendividamento, quem pode pedir a repactuação de dívidas em bloco? O que é o mínimo existencial? O decreto fixou em R$600, mas esse valor é realista? A Justiça pode definir outro valor caso entenda que seja necessário? Olha, é um outro absurdo, né? Eu acho que os deputados que votaram, eles têm que receber R$600 por dia, por mês, e viver isso com ele, para eles saberem. Parece que os deputados, que são digitais, inclusive, né? Eles não fazem compra, não. Hoje eles não fazem compra, eles não vão no supermercado fazer compra. Isso é um absurdo. E nós estamos alegando a inconstitucionalidade dessa lei em tudo, porque não tem cabimento isso. Um salário mínimo já não é o suficiente. Com certeza. Agora imagina R$600. Então, com certeza. Esse não é o parâmetro que o judiciário utiliza. São pouquíssimos, mas muito pouquíssimos juízes que utilizam esse parâmetro. Tem juízes que utilizam esse parâmetro que eu digo o seguinte, ele não tem empatia com o ser humano. Ele não sabe o que é passar fome. Ele não sabe o que é sobreviver com R$600. Ele não sabe. Ele não tem empatia. Ele não tem compaixão. Por isso, ele adota essa. Porque esses deputados fizeram isso porque não têm compaixão. Estão a serviço dos banqueiros. Estão a serviço daquele que explora o servidor, explora o trabalhador. Isso é uma verdade. Porque aí o banqueiro pode se expropriar até deixar esses R$600 só para ele para sobreviver. Como é que vai pagar aluguel? Como é que vai pagar água, luz? Não tem como. Não tem como. Perfeito? É verdade. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo item que você me perguntou? Deixa eu voltar aqui. Se o consumidor pode conseguir a redução das parcelas ou a devolução de valores pagos a mais. Isso. A outra pergunta que você me fez, além dessa, era se ele podia fazer em bloco, né? Sim. Buscar reparação em bloco. Nós temos entendimento que os sindicatos deveriam estar buscando o atendimento em bloco dos servidores que estão endividados. Porque aí você tem uma força maior. Você tem uma condição maior de negociação com os bancos. Negociação com o judiciário. Porque quando você vai buscando individuais, o banco está se lixando por isso. Porque isso é ínfimo. Mas o que seria em blocos? Para explicar melhor essa repactuação de dívidas em bloco, o que seria isso? Não seria uma repactuação em blocos, porque o artigo 104 do CDC, ele estabelece que pode ser feita uma repactuação perante ao judiciário, inclusive, voltado para isso, só que estaria vinculado a uma proposta do devedor para ver se o banco aceita, e a lei impõe que tem que ser 60 meses. Entendi. Então, se ele já tem um contrato de 90 meses, já não está dando conta de pagar, e reduz para 60 meses, aí que não vai dar conta de pagar mesmo. Com certeza. Certo? E mais, ele se coloca numa condição de apresentar para o banco, e se o banco vai aceitar ou não. Se o banco não aceita, ele vai ficar numa inadimplência. O que nós estamos tratando é o seguinte, vamos discutir, revisar os contratos bancários. É importante destacar isso que o doutor colocou, porque repactuação é um termo específico do artigo 104A e seguintes. E lá ele prevê o prazo máximo de 5 anos para pagamento, ou seja, é objetivamente pré-estabelecido, o que não pode se amoldar de forma geral.
Porque sempre coloca de maneira geral, uns atendem, outros não atendem, por isso que tem que ser subjetivo. E mais, quando você faz menção ao plano de repactuação de dívidas, atrai esse decreto que você mencionou, que é o 11.150 de 22. E aí o mínimo existencial, que prevê no artigo 6º, inciso 11º e 12º, fala o mínimo existencial, que subtende-se, até de forma leiga falando, que é o mínimo para você ter uma dignidade. Sim. Não seria isso? O mínimo para você ter uma sobrevivência, você ter uma condição mínima ali de passar o mês, né? Sim. A grande questão aqui, que usando a lei do superendividamento com base no plano de repactuação de dívidas, atrai o mínimo existencial. E aí realmente é chocante você colocar R$600, que é menos da metade do salário mínimo. E isso é incompatível. Então, quando a gente fala da Constituição, artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana, ora, se a lei do superendividamento atrai como conceito o mínimo existencial a parte do crédito responsável, mas existe um decreto que fala que o mínimo existencial é R$600, que é menos da metade do salário mínimo, A conta não fecha. a conta não fecha. Então, o que a gente observa na jurisprudência do tribunal? Vai ter turmas que vai dizer, um ponto A, que comum no entendimento, que o mínimo existencial é você destinar 30-35%. Né? Antes a lei era 30%, aumentou 35%. Então a gente vai ter turmas que elas vão, inclusive, enfrentar um entendimento do STJ, que a gente já falou aqui várias vezes, que a gente busca uma excepcionalidade, né? Que é discutir que 70% ou 65% da sua renda tem que estar disponível após o pagamento dos empréstimos. Uhum. E isso é um conceito da doutrina, inclusive. Doutrina, como são juristas, pessoas, né, com reputação ilibada, escrevem sobre o assunto. Então, quando a gente fala que o mínimo existencial previsto nesse decreto, a conta não fecha para ninguém. Não fecha. Então, o que sustentamos é o mínimo existencial da doutrina consumerista. Agora, realmente, a gente está sendo técnico. Inclusive, o desembargador Leonardo Bessi, doutrinador, discorre sobre isso. E justamente para amparar e fazer esse link com a lei do superendividamento, para que assim o consumidor ele tenha essa condição. Porque senão, como a gente falou aqui, é uma situação de desespero. Sim. Porque você já está com um elevado comprometimento. E aí o parâmetro para ele até ser hipossuficiente, né? Conseguir gratuidade de R$600. Não tem condição. Então eu diria até que é uma armadilha. Sim. E o consumidor ele pode conseguir aí a redução das parcelas ou a devolução de valores pagos a mais no caso da ação de revisional de contrato, como o senhor tinha mencionado? Exatamente isso. É o que está acontecendo hoje. Nós estamos promovendo essas teses para se primeiro trabalhamos para estabelecer a margem consignável e estender o prazo. Sim. Nós não queremos que ele fique inadimplente com o banco. Não queremos que deixe que o banco entre naquela lista de inadimplência. Faz o seguinte, a margem é legal. Então nós estamos falando com a legalidade. E o banco altera a cláusula contratual do prazo e estende para caber o saldo devedor naquele valor. Esse é um ponto que poderia até ser feito por acordo. Mas não fazem isso. Não fazem isso, certo? E segundo, o segundo que nós entramos judicialmente é para discutir juros, se eles são abusivos ou não abusivos, se fez a cobrança ilegal do seguro, se foi uma operação casada, as taxas que foram cobradas, e discutimos os contratos que foram renovados. Aqueles foram quitados lá atrás, que é uma operação mata-mata. Certo? É uma operação mata-mata. Um contrato está matando o outro. Nós revisamos todos esses contratos até 10 anos. E buscamos tudo que foi pago indevidamente. Excelente. Certo? Tudo que foi pago indevidamente. Essa é a função. Agora, você me disse, nós falamos sobre um Banco Itaú, falamos sobre o Bradesco, mas nós não deixamos de falar de um pobre coitado. Não bem um coitado. Crefisa. Sim. O Banco Crefisa está hoje na mídia e agora na imprensa e na polícia, né? De que ele participou, quer dizer, ele praticando o quê com os aposentados? Pegou carteira dos aposentados, né?
abriu conta para os aposentados e começou a fazer o que com eles? E colocar empréstimos, mais empréstimos acima da margem consignável, e cobramos seguros, capitalização, título de capitalização, e foi um escândalo, não é isso? Mas é o que os bancos estão fazendo, é o que o Banco do Brasil está fazendo, é o que a Caixa Econômica está fazendo, é o que o BRB está fazendo, é o que o Itaú está fazendo, e o que o Banco Bradesco está fazendo, e os outros, Santander. Sim. Então, esses também têm que vir. Eu acho que acabaram de falar de Crefisa, porque também a prática da Crefisa é a mesma prática de todos os bancos. Um com sofisticação maior, outro com sofisticação menor. Sim. A agressividade da Crefisa é uma, a agressividade do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do outro banco são outras. Mas praticam a mesma atitude, o mesmo ato lesivo ao servidor, ao aposentado. Então, isso é importante deixar claro isso aí. Certeza. Certo? Inclusive, só para você ter uma ideia, nós temos uma bagunça jurídica. Porque o enfrentamento judicial desse tema enfrenta resistência, e não era para enfrentar resistência judiciária. E outra situação, você tem uma ideia que os banqueiros trabalham isso. Quando você entra com a ação contra a Caixa Econômica Federal, nos contratos da Caixa Econômica Federal, para discutir, né, a revisão contratual, é remetido para a Justiça Comum de Brasília. Por orientação e o parecer do CNJ. Só que isso é inconstitucional. Porque a Caixa Econômica, no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, estabelece que é originária a discussão à Justiça Federal. Todos os contratos da Caixa Econômica Federal. Agora, por que trazer para a Justiça Comum? Boa pergunta. Por que trazer para acumular de processos na Justiça Comum? Porque aqui em Brasília você paga até as custas mais barato. Mas vai em Goiás. A Justiça Federal também as custas são poucas, pequenas, mais baixas. Mas vai em São Paulo. Vai em Minas. Aí o consumidor não vai dar conta de pagar. É verdade. O consumidor não vai. E vai transferir para os outros estados a responsabilidade de analisar contratos que é de competência da Justiça Federal. E quem diz que o CNJ tem competência para alterar a Constituição Federal? Olha o CNJ legislando. Então está tudo transvertido, está tudo cabeça para baixo. E isso é relevante, e os nossos deputados, senadores e tudo mais, não vê isso não. Sim. Quer dizer, é um absurdo o CNJ determinar o que a alteração da Constituição, do artigo 109, para beneficiar o quê? A Caixa Econômica Federal, a Justiça Federal. Por quê? Verdade. São contratos mais complexos. Então, é essa situação que o escritório está enfrentando. E precisaria aí do apoio de quem? Dos sindicatos, para levar um volume maior para se discutir isso. As pessoas que estão desprotegidas serem protegidas, seja por nosso escritório, seja por outro escritório. Certo? A orientação jurídica para propor as ações adequadas, fazer pressão nos banqueiros, o presidente do Banco Brasil, presidente do BRB, presidente da Caixa Econômica, certo? Presidente dos bancos privados. Nós estamos chamando agora a federação, você observa, estamos chamando 16, não é isso? Sim. Você acha que a federação dos bancos vão estar lá? Não. Não vou perder tempo. Não vai dar em nada. Ele tem uma bancada de deputados que resolve os problemas para ele. Então, por isso tem que unir os sindicatos. Sim. Tem que se unir. Que é uma luta grande, mas uma luta justa. Com certeza. Agora, para a gente finalizar, que o nosso tempo, infelizmente, está acabando, eu queria só saber uma questão rápida. Doutor Ian, pode me responder? Os programas como Desenrola Brasil, eles resolvem de fato ou eles apenas limpam o nome para que o consumidor volte aí a se endividar no mesmo sistema de juros altos? Bom, boa pergunta, né? Porque volta e meia perguntam aqui pra gente. Então, a gente tem que ver, analisar qual a proposta, né? Então, por isso que eu não posso falar, vamos dizer assim, de maneira mais abrangente, porque tem que analisar o que está sendo proposto para liquidar. Mas, obviamente, um acordo bem feito sempre é mais satisfatório
para se livrar, né, da dívida, porque, observar o cliente que tem esse problema com a dívida, ele se manifesta de maneiras diferentes. Uns falam que é um pesadelo, outros falam que é um câncer, quando trata sobre a dívida que possui. Então, o Desenrola Brasil, a gente tem que analisar, né, de maneira subjetiva quais são as proposições, assim como brinquei aqui, mas é verdade, o Black Friday da Serasa, novembro, é um bom momento para fazer um acordo, né? Ou até mesmo, e a gente observa nas nossas ações, quando entramos com as ações, o banco, em determinado momento, ele faz contato conosco para também tentar compor. Agora, obviamente, a forma como o acordo é feito, ele tem que ser de uma maneira satisfatória. E que o cliente também tenha condição. Sim. Então, respondendo, é bom porque é menos um processo ali no judiciário, né? E também resolve ali a situação de imediato. Mas e para finalizar a fala aqui, mesmo fazendo acordo e liquidando a operação, não significa que deixaremos de discutir os valores que foram cobrados indevidamente. Ou seja, estamos discutindo, vamos admitir que no processo, a operação é 400 mil. Imputamos que os juros é abusivo. Mas o banco faz contato para fazer o acordo. Ou vai no Black Friday, viu que está ali com desconto bacana, para pagar 10%, 15%. Isso é verdade. Aí o cliente chega para a gente, doutor, eu tenho condição para pagar. Então, como o doutor colocou ali brincando também, pague imediatamente, porque é satisfatório. Mas é aquela questão, tem que ter o dinheiro. Sim. Pagou, ok. Liquidou a operação, não tem mais aquela preocupação de, poxa, tô com aquela dívida. Sim. Liquidou. Mas isso não retira a condição de estar discutindo os valores que foram cobrados indevidamente. Como a gente colocou a discussão aqui dos juros e também outras questões, às vezes cobrou um consórcio devidamente, título de capitalização, entendeu? Muitas vezes a gente tem que bater meta, né, os bancos públicos, mudando esse comportamento, né, do banco privado. E também os juros, que é a principal tese, que dizemos que é o grande monstro, que hoje assola o servidor público e o empresário também. Então, acredito que é basicamente isso. Caso, né? Cada caso é um caso. Esse Desenrola Brasil, ele tem um aspecto positivo. E também é objeto também de fraude. Houve muita fraude. Eu não sei como que o governo lança um programa e imediatamente os bandidos já têm um sistema tudo pronto. É incrível. Parece que eles já sabiam isso antes. Já com a marca do governo, e já vai atrás e as pessoas acabam com a boa vontade fazendo. Criam dispositivos para enganar. E segundo, quando também saiu, tem um projeto do banco, dos bancos agora, que foi o Lula que fez, que foram você fazer o quê? Você vai fazer um financiamento, né, com a CLT, né, você garantindo com o fundo do trabalhador, com o FGTS, com as taxas de consignado, taxa barata, perfeito? 1,80, 1,90. Então aí me perguntaram, né? Até foi objeto também numa outra, outro podcast que nós falamos a respeito. Eu falei para os clientes, doutor, e aí, eu faço? Eu falei, faça. Você está saindo de um cheque especial de 8%. Você está saindo no rotativo de 16%, 15% ao mês. Você está saindo no CDC de 5%, 5,50 e pouco ao mês. E você vai pegar uma taxa menor de 1,80. Já por si só, já é excelente. Vai lá e faz a alteração, né? a operação de pagamento para você trocar de banco. Pega esse dinheiro e paga o banco lá e fica com esse 88, perfeito? Perfeito. Mas então o senhor está falando nos seus programas, nas suas entrevistas, que os juros que o banco está fazendo é 1.000 e tantos % de margem de lucro. Falei, e é verdade. E mesmo assim o senhor está me dizendo que eu para fazer, porque o que você está pagando é 5 mil, 10 mil, 12 mil %. Então, se você deixar de pagar 12 mil %, 10 mil % para 1.000 %, já foi um ganho. Aí depois, se tiver, nós vamos discutir se esse juro, a fonte de captação dele, e ele está aplicando. Por quê? É o FGTS, que dá 3,5% ao ano, que dá 0,20 alguma coisa ao mês. Então, qualquer coisa acima de 0,20 já vai ser lucro do banco. E aí nós vamos observar, da operação, quanto que é. Então,
Esses programas são importantes. Agora, lamentavelmente, pessoas que estão no Banco Central não estão para olhar o problema do consumidor, estão a olhar a questão dos bancos, regular o sistema financeiro e a moeda. As pessoas que estão no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda, certo? O nosso ministro Haddad, ele não é economista e ele não é uma pessoa que tenha conhecimento técnico para entender o que nós estamos falando. Mas se ele entender que ele tem conta, que tem empréstimo, pega dinheiro emprestado, já pegou, ele vai saber. E agora vai começar a saber a fonte da verdade. O que está por dentro das contas do banco. Por que nós estamos falando é uma verdade? E nós vamos mostrar nos balanços dele. É o que nós estamos começando aqui agora a mostrar para você. Mostrar para todos. É preciso fazer uma análise antes, né? Para entender. Com certeza. Nós não estamos querendo questionar o lucro do banco. Sim. Nós estamos querendo questionar cada contrato da relação dele com o consumidor, se foi correta, se foi justa, se foi injusta. Sim. Se foi abusiva ou não foi abusiva. O resto é o Estado, os parlamentares, é o legislativo que tem que observar, que tem que regular os spreads bancários, que não tem uma legislação que regula. Com certeza. E enfrentar um banco pode parecer assustador, mas você não precisa fazer isso sozinho. Se identificou com a nossa discussão aqui hoje? Então, no link aqui de baixo, na descrição, você vai encontrar ali para agendar a sua consulta gratuita, tá? Essa primeira consulta com a equipe da Queiroz Advogados, para poder analisar juntos, né, com esses advogados, o seu caso. Quero agradecer hoje aqui, Dr. Wellington Queiroz, Dr. Ian, muito obrigada por esse bate-papo esclarecedor e importantíssimo. Nós que agradecemos essa oportunidade. Agradeço bastante também. Espero que tenhamos sido muito didáticos também nessa abordagem, né, para desmistificar o que é tão complexo e descortinar. Com certeza. E você que nos acompanhou aqui, muito obrigada por sua companhia, sua audiência. E agora você já sabe, deu o primeiro passo para retomar a sua vida financeira. A gente espera no próximo podcast. Até lá!